Boa noite, tudo Boa bem? noite, Como é que estão? Boa noite. tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Mas aqui acabou de dar um temporal, por isso do atraso de alguns minutinhos. Acho que não atrasamos tanto assim. Aqui também, na verdade, está chovendo. Vocês são de Santa Catarina, não são? Aham, Sim. É, eu também sou. Acho que é por isso que está chovendo aí e aqui também. deve ser. Estado não é tão grande assim. Então é o seguinte, gente. Esse aqui é o pessoal, eles têm um perfil no Instagram, né? E no YouTube também. Quem quiser dar uma olhada no perfil do YouTube deles é muito bom. Tem vários vídeos, né? Uma constância incrível. Falando sobre catolicismo, né? É um verdadeiro apostolado de um casal aí que é uma coisa meio rara de se ver hoje em dia, né? E a gente teve a iniciativa de fazer essa live para falar um pouco da vida intelectual e da santidade, né, na relação que essas duas coisas têm, né? Que hoje em dia a gente tem muitas, assim, as pessoas não ligam as duas coisas, na verdade, muito pelo contrário, né? Quem de nós que nunca ouviu, não sei, uma tia contar que alguém leu a Bíblia e enlouqueceu? Já viram? Não sei se já aconteceu isso com vocês. Uma pessoa que leu a Bíblia inteira e enlouqueceu, né? É sempre assim, as pessoas ligam intelectualidade com loucura e não com amor a Deus, né? Sim, Vou pedir para vocês se apresentarem e começarem a falar do tema também. tá bom. Certo. Meu nome é Jonathan, ela Sou a é Beatriz, para Beatriz. quem não nos conhece ainda. Nós somos do canal Veritas Perpétua, que na verdade é um apostolado, né? Ele se estende aqui para o Instagram, no meu perfil, no perfil da Bia, e no próprio Veritas, né? Tem um perfil próprio. Nós temos o YouTube e temos podcasts nas plataformas também. E nossos temas, geralmente, eles giram em torno da vida intelectual, da Uhum. própria vida intelectual. Acho que é propenso dessa live. Acho que é bem interessante. Então, eu vou elencar alguns para a gente estruturar essa live, certo? Uhum. Então, uma das primeiras coisas que nós gostaríamos de dizer é a própria definição do que é a vida intelectual. É. A vida intelectual, a gente está se amparando também nesse livro que eu trago aqui, que é a vida intelectual, né? A famosa obra de ser. E aqui ele diz que a vida intelectual é o desenvolvimento, em palavras assim, bem resumidas, né? Então, o que que isso tem a ver com a santidade, né? Se a gente for pensar aqui de forma bem superficial, a santidade é a perfeição da alma humana, é a relação profunda com Deus. E as duas coisas estão muito ligadas, como a gente vai ver ao longo dessa live, né? Porque as mesmas condições para ser um intelectual e para ter uma vida intelectual se assemelha muito às condições para ser também, para, Uhum. né, ter uma vida perfeita. Então, é isso que a gente vai comentar. E um dos os primeiros que a gente acabou enviando para ti, que era a, a sinceridade, mas não sinceridade de forma escrachada, mas a sinceridade para a humildade, de reconhecer erros e acertos, mas também uma sinceridade para a busca do teu eu, quem você, quem de fato você é e qual a sua finalidade. Quando você não sabe o que você tem que fazer, ou a sua finalidade, ou quem você acaba que o trabalho que tu faz, ou a vida espiritual que tu tem, é apenas algo passageiro, hobby, apenas meio que uma vida adulta, porque não faz parte da essência. A vida espiritual, ela é o tempo todo, né? Independente do lugar onde você está, da sua profissão, ou do seu estado, né, que você está, essa busca sincera faz parte do desenvolvimento da vida intelectual. É, porque a vida ela compreende essa busca pela verdade, né? Também faz parte da santidade. Então, essa busca constante pela verdade. Isso e é como Sócrates, né? Quando Sócrates fala que não, na verdade não sabe nada, é Uhum. uma frase que eu sempre imagino que deve ser espantoso alguém para você que não sabe absolutamente nada. A única coisa que ele sabe é que ele não sabe nada. Uhum. Então esse é o primeiro passo. Então a sinceridade junto com a descoberta do eu. Quem de fato é você. É, isso está ligado com o nosso chamado, que é a vocação universal, é a vocação para a santidade. E a Exato. santidade é essa busca pela verdade. Então, as coisas elas são meio que inseparáveis.
sempre unidas. E por isso que a segunda parte, né, que nós falamos é uma vida sacramental. Ou seja, a sinceridade leva a entender que você é uma pessoa pecaminosa. Nós somos pecadores, que nós temos falhas, nós temos muito mais defeitos e pecados do que virtudes. Uhum. Muito mais. É espantoso. Quando você admite isso, passa por esse processo, é o primeiro processo para uma confissão, ou seja, para o sacramento da confissão. Então, isso é muito importante, porque a atuação da graça na tua vida, por meio dos sacramentos, faz com que você tenha um desenvolvimento pleno da alma, ou melhor, em termos mais específicos, faz com que as potências da sua alma sejam bem direcionadas. Então, nós já falamos no canal, mas relembrando, temos algumas potências, como o intelecto e a vontade, que geralmente está toda desregulada, nossas faltas, nossos defeitos. Quando nós temos uma vivência da graça nos sacramentos, faz com que as potências fiquem bem inclinadas, certo? Então, quando nós erramos, facilmente com que nós podemos nos desculpar, por exemplo, ou quando nós fazemos um trabalho mal feito, a gente possa corrigir esse trabalho. Então, essa vida na graça sacramental auxilia, não é uma questão de superstição, mas é um efeito real mesmo. Ela auxilia, porque você tem as virtudes, você tem o estado de graça, que é o terceiro tópico que nós gostamos de falar, que é o caminho das virtudes. Então, o caminho da virtude é o resultado final desse caminho, não é? Exatamente. Sim, essa, na verdade, só sei que nada sei, não deixa de ser uma postura diante da vida, né? Que, na realidade, assim, nós temos a realidade, nós estamos inseridos, né? A nossa vida humana, física, sensorial, né? É assim por se dizer. E o que acontece? A partir do momento que você sabe que que existe algo para além desta vida, né? Ou seja, uma realidade transcendental, você também percebe que se você conseguir abarcar no seu entendimento a realidade física, isso não é nada, né? Então, assim, é muito engraçado como os antigos filósofos, Aristóteles, Platão, Sócrates, apesar de serem pagães, né? Eles, no que falavam e na filosofia deles, você conseguia notar que eles estavam, de certa maneira, observando a realidade sobrenatural, né? Mesmo que eles, né, naquela época tinham o quê? Os deuses gregos, enfim, toda a mitologia, né? Mas não tinha nossa realidade escatológica cristã, digamos assim. Mas mesmo assim, na busca da verdade que eles tinham, né, eles estavam indo em direção a algo maior, muito maior do que eles, né? Algo que não é presente nos filósofos atuais, né? Porque os filósofos atuais, eles compreendem alguns aspectos da vida humana, né? E normalmente encaixam de uma forma materialista, digamos assim, né? E aí acabam achando que conseguiram entender quais são as engrenagens da própria vida, né? Porque, assim, nós sabemos, está na própria estrutura da realidade que nada tem sentido em si mesmo, né? Então, assim, nada, absolutamente nada. Essa cadeira onde eu estou, a mesa onde esse celular está escorado, não tem sentido nele mesmo, né? Se eu construísse essa cadeira e deixasse ela num canto, ela ia apodrecer, ia ter seu fim e não ia ter nenhum significado de existir, né? Agora, a partir do momento que uma outra pessoa usa para sentar na cadeira, né? Usa para apoiar alguma coisa, não sei, pronto, ela já tem um sentido. Assim é a própria realidade, né? E assim, os primeiros filósofos, todos eles iam em direção a isso, né? Eles conseguiam perceber que existia um sentido maior para as coisas, né? Hoje em dia não. Hoje em dia, por exemplo, tu vê Hegel, enfim, Nietzsche, todos eles se prendem na realidade material e fica por ali mesmo, né? E as pessoas se acham bastante racionais, né? E articuladas por compreender apenas esse aspecto da vida, né? O primeiro tópico que eu quis assinalar sobre esse negócio da vida intelectual, né? Eu acredito, não sei se vocês veem dessa forma, mas acho que também é que, assim, para você obter uma vida intelectual verdadeira, você tem que... Até foi bom tu falar desse negócio do só sei que nada sei, né? Que é uma postura que você tem diante da vida, né? Por exemplo, uma coisa muito comum que nós vemos, isso tanto em católicos como em não católicos, pessoas de esquerda, direita, né, que eu trato também de política no meu canal, o que acontece? Elas normalmente têm o costume de falar de coisas que não sabem, né?
As pessoas falam de coisas que não sabem. E, por exemplo, vamos supor, comecei na vida intelectual agora, né? Descobri, não sei, o Olavo. Vejo um vídeo do Olavo, né? O que acontece? Eu vejo um vídeo, eu vejo aquilo e, de certa forma, o que o Olavo fala reflete o que é a verdade em si. Só que o que acontece? Eu tomo para mim aquele conhecimento como se eu tivesse descoberto aquilo e falo para os outros como se eu tivesse a posse da descoberta que o Olavo fez em anos, sabe? Sim. Por exemplo, vamos supor, você pega a paralaxe cognitiva, né? Aí você vai ver aquela pessoa que recém descobriu filosofia. Tudo é paralaxe cognitiva. Entendeu? Então, assim, ela não conseguiu nem abarcar os vários aspectos da paralaxe cognitiva para tu conseguir avaliar o que é uma paralaxe cognitiva, e ela encaixa o conceito, uma moto acabou de passar, ela encaixa o conceito que ela acabou de descobrir em tudo. Entendeu? Sim. E essa é uma grande característica que atrapalha demais a vida intelectual. Nos dois lados, tanto em quem acredita em Deus como em quem não acredita. Sim, sim. A gente sempre discute esse termo sobre o real significado do ente, assim, que nós estamos observando, né? Que nem tu falou da paralaxe cognitiva, quando é dito pelo professor Olavo, e as pessoas atribuem isso de uma forma doutrinal, né? Então, elas não, que nem tu falasse, não abarcam o conceito total. Acaba ficando só com aquela parte. Isso É superficialidade. é muito superficial. Geralmente, né, inclusive, a gente já se viu nessa situação. E realmente, o que tu falou atrapalha mesmo. Bem, um assunto muito importante isso. Porque você precisa não só pegar o que o Olavo fala, mas outros autores e meio que transcender o que eles estão falando. Por exemplo. E muito além. Então, esse é o trabalho intelectual, que muitas vezes um problema é você ter várias leituras e você mesmo vai ter que resolver. Ou vai ter que ter um trabalho próprio, sabe? E abrange muitos conteúdos, muito conhecimento além daquilo. E às vezes eu tenho esse problema com o tema gnose. A pessoa descobre que é gnose e tudo vira gnose. Tudo é gnose. Gnose, viu? Gnose aqui, gnose ali. Tudo se torna... é fácil você taxar alguém de gnóstico, de herético, de perennialista, não sei o quê. Isso me incomoda. Não que a pessoa não seja, mas taxar assim muito fácil, para mim é meio complicado, porque eu não sei necessariamente. Por exemplo, tu falar sobre a sinceridade, né? Existe uma grande confusão. A sinceridade que a gente está falando não é a sinceridade de... Você sabe aquela pessoa que fala assim, eu sou uma pessoa com muita personalidade, eu chego e falo, eu sou sincero, eu falo mesmo. Isso, na verdade, se chama uma educação, né? Não é sinceridade. A sinceridade que a gente está falando é a sinceridade consigo mesmo. Isso. Né? A postura que você tem diante da vida, a partir do momento que você busca a verdade de fato, tem uma vida de estudo séria, é muito mais em direção à humildade do que em você querer saber algo em detrimento das outras pessoas. Né? Essa frase do só sei que nada sei, assim, é muito engraçada. Não sei vocês, mas eu já vi muitas professoras, não sei, de filosofia, assim, de escola, de faculdade, atribuir essa frase a um certo relativismo, sabe assim? Eu sei que nada sei, então não tem verdade, no final não sei nada, e dane-se tudo, né? Na verdade, entende? É uma questão muito mais de humildade, assim, e de como você se coloca diante do próprio Deus. Né? Porque a partir do momento que você busca, vamos supor, São Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino, você vê qual era a postura que ele tinha, sabe? O sujeito era um gênio, né? Ele tinha um trabalho intelectual com muito poucos anos de vida, gigantesco, que hoje uma pessoa com 80 anos não consegue ter, e quando ele se deparou diante da obra dele, vendo que era Deus, ele quis queimar as obras dele. Todo mundo sabe essa história, né? Nada, né? Também. Então, assim, é muito mais uma relação de como você se coloca diante de Deus, né? Quando você busca a verdade, você vê o quão pequeno você é, quão miserável você é, e aí o quanto você precisa da graça, que aí é um outro aspecto, né? Que não tem como você... Muitas pessoas perguntam, é possível uma pessoa que não acredita em Deus ter uma vida intelectual séria? Né? Uma pergunta que eu já recebi aqui e vai muito respeito muito ao que a gente está falando aqui, né? O que acontece? É possível
você ter uma vida intelectual no sentido de você ler muitos livros, ter bastante bagagem, bastante repertório intelectual. Mas a busca da verdade só se dá sobrenaturalmente. Sim. Entende? É, Essa é a grande questão. foi uma questão bem interessante, porque o erudito, ele é uma pessoa muito comum, assim, ó, tem uma bagagem cultural alta, então o ateu, ele tem essa capacidade de ter uma erudição bem conformada. Isso é inegável. No entanto, o que tu falou, a vida intelectual, ela não é natural, não é algo natural. Ela vem próprio da graça. A graça vem como esse auxílio para nós. Porque o Sertões fala muito sobre a vida de oração, né? Como um dos pré-requisitos, digamos assim, dessa vida espiritual. Ele fez isso sobre ter uma vida de oração e uma moral, né? Essa vida moral que é muito difícil, às vezes, para uma pessoa que não crê em Deus, né? Porque nós já vamos no canal, um dos principais obstáculos para uma conversão é essa questão mais moral, de fato, né? De se desapegar de si mesmo. Que também é um outro requisito. Desapego de si e desapego do mundo, das futilidades do mundo, porque não tem como ter um intelectual sem desapego, de fato, né? Então, acho que esses também são os pontos centrais. O homem moderno é meio que criado, né? Então, a vida moral é uma coisa, o trabalho dele é outra coisa, a religião dele é outra coisa. Então, são um homem de várias cabeças, por assim dizer. Então, está conectado com o corpo, mas são cabeças diferentes, por assim dizer. É um Frankenstein, em outras palavras. Porque a vida intelectual acaba trazendo para a pessoa uma unidade. Então, o primeiro pensamento que me veio quando a gente descobriu isso é que a gente está se conformando à unidade. Então, acaba que você tem que ser a mesma pessoa. Assim, nós somos... essa espontaneidade, ela também vem disso, porque nós somos aqui, nessa live, o que nós somos só entre nós, ou entre outras pessoas, ou na igreja, ou em qualquer lugar. Às vezes falando sozinho. Mas essa unidade, ela é própria disso. Não tem como. Se tu dissolver um lado ou outro, acaba que fica desbalanceado. Não funciona daí. É uma engrenagem sem peças aí. Sim, essa questão da relação da santidade com a vida intelectual e propriamente da vida da graça, né? Observe, por exemplo, sabe aquela senhora que, na verdade, não sabe muita coisa de teologia, na verdade, não sabe quase nada, só reza o seu terço, vai na missa. Você senta para conversar com, normalmente, essas senhoras que a gente vê nas igrejas, elas têm uma sabedoria gigantesca, uma confiança em Deus muito grande, sabe? E aí, de repente, o sujeito que estuda Santa Maria Aquino, Santo Agostinho, Leo Lavo, enfim, a pessoa ela não tem essa mesma confiança, né? Porque a questão da vida intelectual e da busca pela verdade se dá muito pela forma como você se entrega, né? Você se entrega e você coloca toda a sua confiança em Deus, né? A Angélica pergunta, irmão, sou assistente social, trabalho em setor público, já briguei bastante lá por isso, porque infeliz do meu curso fala... Então, valores desse profissional. Olha, vocês querem responder? Deu uma cortada aqui, tem... Não entendi muito bem. O rapaz perguntou assim, ó. Irmão, sou assistente social, trabalho em setor público, já briguei bastante lá por isso, porque infeliz do meu curso fala exatamente isso, que não podemos ter valores no exercício profissional. Entendi agora. Tá. Jesus. Geralmente se fala isso em vários cursos. Na realidade... O materialismo. Sim, na verdade, assim, uma coisa muito, muito interessante de você fazer quando você realmente está estudando, né, é você se privar de debates, né? Você se privar de discutir, porque isso não vai levar absolutamente nada. Por quê? O que acontece? Enquanto que você está numa busca pela verdade, numa busca de perceber quem é você diante de Deus e como você faz para poder amar melhor a Deus, porque no final é disso que se trata, né? Sim. A outra pessoa não tem nada disso em mente, não tem absolutamente nada disso em mente. Então, assim, ó, as discussões ali vão ser apenas para a pessoa ficar com a razão e ficar aquele negócio que, eu ganhei a discussão, sabe? Isso não vai levar a lugar nenhum, né? Isso não vai levar a lugar, não sei se vocês pensam a mesma coisa que eu. Exatamente. Certeza.
infelizmente, eu descobri isso na prática. Eu também. Se eu tivesse escutado isso, né, uns anos antes, a gente poderia estar muito melhor, muito melhor. Porque isso é desgastante, fisicamente falando, porque você que, parece um pouco de tentar convencer o outro, como se fosse um vendedor, e querendo ou não, o outro lado tem uma habilidade também. Uhum. E um desgaste espiritual, porque às vezes você fica com raiva, às vezes tem uma questão de soberba, às vezes tem questão de se mostrar, tem tantos problemas nessas discussões, debates públicos na universidade ou entre outros amigos que, assim, não vale a pena. A melhor discussão é com o teu eu interior, sabe? Aquela coisa da... Porque essa discussão, sinceramente, parece muito retórica e para fazer um show na frente dos outros, sabe? Que nem tu falasse ali, eu ganhei, não importa se tem verdade ou não, importa que eu ganhei. Isso olha, infelizmente, uma confissão pública, eu fazia isso. E é horrível. Na verdade, assim, você querer entrar em várias discussões, quando você vê que você... Claro, né? Existe também, vamos supor, a pessoa está ofendendo nosso Jesus Cristo, está ofendendo Maria Santíssima, está blasfemando, né? Aí realmente é meio difícil de segurar, tu vai acabar respondendo, né? Agora, nessas discussãozinhas baratas, sabe? Assim, tu tá num espaço no local de trabalho, aí uma menina lá é feminista, descobriu que tu, né, é católica e te dá uma afrontada assim, não vai levar a lugar nenhum. E assim, você querer entrar em todas as discussões, ver uma pessoa que pensa diferente de você querer brigar, é um sinal ruim, né? Por isso que, por exemplo, quem entra no seminário de filosofia tem aquele negócio de você ficar com a abstinência de 1 ano, se abster 1 ano de dar opinião, né? Por que isso, né? Justamente para você impedir de entrar nesse joguinho, sabe? Porque isso atrapalha muito. Vamos supor, eu fui lá e fiz uma rotina de estudos que eu quero seguir, uma lista de coisas que eu quero ler, você está muito bem nos seus estudos, muito organizado. Aí, de repente, você se viu como uma pessoa que não pensa como você e você quer refutá-la, né? Aí pronto, você já vai lá, se desvia, né? E aí assim, você que estava, não sei, lá na gramática para conseguir melhorar sua linguagem, aí já começa a ver vídeo de como refutar feminista, entendeu? E aí acaba que você se perde completamente. Então, se desvia totalmente do caminho e aí assim, é inevitável, a partir do momento que você vai buscar a verdade, parece até uma inspiração demoníaca, que sempre vai surgir pessoas para te confrontar. Então, assim, todas as vezes que isso acontecer, você vai desviar e você vai perder o seu foco. Então, assim, se abster de dar opinião, se abster de discutir, na verdade, um exercício de humildade, né? Porque, assim, na realidade, vamos supor, eu vou lá e fiz um curso do Padre Paulo Ricardo, digamos assim. É evidente que eu vou saber muito mais do que aquela louca feminista lá que está querendo discutir comigo. Né? Eu vou saber muito mais que ela sobre filosofia, teologia, beleza. Só que, na verdade, eu não sei tanto mais do que ela. Eu sei um pouco mais. Entende? Quem sabe muito mais é o Padre Paulo Ricardo, o Olavo. Eu não. Eu também acabei de descobrir. A minha diferença é que eu acabei de descobrir, ou estou uns 2, 3 anos estudando, e aquela pessoa nem sequer ouviu falar de outra coisa do que ela, na verdade, sempre ouve, entendeu? Então, assim, é um exercício de humildade você não entrar em discussão também. E se você não consegue não entrar em discussão, tem um sério problema e o estudo não vai render, porque você vai sempre desviar o caminho. Como a Angélica comentou ali, é jogar pedras aos porcos, né? Porque o outro lado não está em busca da verdade. Então, é jogar pedras. Você vai estar desperdiçando, né, esse conhecimento. Com certeza. Às vezes, se você adquirir. Vai ficar só gastando energia. E aí tem uma questão aqui importante que é do imaginário, né? E às vezes algumas leituras elas desenvolvem nosso imaginário e nos preparam para algo muito superior que a própria leitura, né? A literatura é assim. E às vezes quando você, né, cai nessa desgraça de discutir com alguém, quando você fala um termo específico, um termo muito, às vezes até banal, a gente imagina que a outra pessoa saiba conceitualmente o que você está falando. E a pessoa, a mesma palavra, para ela tem um conceito
um significado diferente. diferente, Elas estão discutindo, achando que é sobre a mesma coisa, quando não é. mas não é. Essa bizarrice só acontece porque a gente cai nesse fenômeno de ficar discutindo, de ficar dando opinião, etc. Uhum. Então, quando a gramática ali é importante para que a gente evite esse tropeço também, para que cada palavra, isso também, quando tu acaba lendo a Suma, estou obrigado a fazer isso, porque cada palavra ela tem um significado próprio, ela não é tão flexível assim. Então você toma cuidado de quando tu soltar um termo, a pessoa entenda totalmente errado. Então essa abstenção no início do COF, né, o Seminário de Filosofia do professor Olavo, eu não lembro quando eu comecei, mas para mim foi importante, foi o primeiro impacto, porque eu começava a dar opinião de tudo, e dava opinião de tudo, sabia tudo, quando na verdade foi um grande impacto para mim, porque na verdade não sabia nada e não deu opinião e não discuta sobre nada. Foi bem difícil, mas... Quando você vê alguém mais sábio que você vê as misérias. Isso é muito importante. Vocês recomendam meditação, né? Meditação nas escrituras, ou em livros com imitação de Cristo, que ali você vê a sua miséria. Sim. É... Na verdade, se nós formos discutir com as pessoas, né? Sim, hoje nós temos uma cultura assim que realmente retirou Deus do imaginário das pessoas e da perspectiva de vida das pessoas completamente. Então, assim, enquanto você está buscando nos seus atos do dia a dia amar a Deus, a pessoa já perdeu isso totalmente. Vai ficar lá assim, a pessoa perdeu totalmente assim, a perspectiva de Deus. Na verdade, não... enquanto a gente está tentando fazer as coisas para amar a Deus, a pessoa não faz nada, ela nem sabe para que fazer as coisas para amar a Deus, né? Então, assim, tem tantas coisas que já saíram fora do imaginário das pessoas que toda vez que você for entrar em discussões, você primeiro teria que ficar, não sei, 1h30 esclarecendo os termos, dizendo qual é o seu objetivo, falando que você não é, que, por exemplo, se você se coloca como alguém que é católico, né, e de certa forma um pouco mais tradicional, ou é um conservador, digamos assim, aquilo já provoca emoções, já faz aparecer na mente da pessoa coisas e uma lista de coisas abomináveis que ela vai ligar o que você disse, entendeu? Então, assim, você teria que ficar 1h30 dizendo para ela, não, eu não sou Hitler, tá? Não, não quero fazer a missa tridentina voltar e anular o Concílio Vaticano II, tá? Entendeu? Você teria que ficar se explicando quais são os seus... Então, não vai adiantar, sabe? Você só vai perder energia, né? Então, assim, o conselho que eu dou pro nosso amigo que perguntou, não entre em discussões. Não sei você, mas eu não entraria. Eu perdi muito tempo também com esse negócio de discutir. Inclusive, eu dava catequese, eu dei catequese durante alguns anos, né? E assim, eu fui expulso da catequese pelo coordenador da catequese, justamente porque numa reunião que teve, o coordenador de catequese dentro do Santíssimo começou a defender que, na verdade, a Igreja Católica não era a Igreja de Cristo, e que tem uma parte do Evangelho que Jesus está no barco, né? E aí, na verdade, Jesus estava querendo dizer que a igreja é como aquela passagem, que são várias barcas, e cada igreja faz seu papel. Enfim, e aí, como estava dentro do Santíssimo ali, a gente estava dentro do, né, onde fica o Santíssimo, eu acabei indo por embate, né, que, pelo amor de Deus, né, diante de Cristo ali na Eucaristia, absurdo falar um negócio desse. Aí, no final, essa discussão acabou acarretando na minha expulsão da catequese, entendeu? Então, assim, eu poderia muito bem, né, ter rezado pela pessoa, ficado na minha, e eu poderia ter continuado fazendo o meu trabalho em sala com os catequizandos. Sim. Então, assim, né? A discussão ela não levou a lugar nenhum. Então, às vezes, a gente tem que se abster para poder fazer coisas maiores, digamos assim, né? Uhum. Então, tá. Continuando com o tópico que a gente estava falando, né? Eu falei sobre a questão de não falar do que você não sabe. Uma coisa que eu também queria que vocês comentassem sobre, né? Principalmente vocês que criam conteúdo de vídeo, então dá um trabalho danado, né? Fazer todos os vídeos, ter uma constância, né? O que acontece? As pessoas hoje em dia elas querem tudo muito mastigado. Tudo tem que ser mastigado. Eu quero uma frase de efeito para no churrasco com os amigos eu mandar aquela frase para não ficar, nossa, intelectual, sabe? E não quero saber as coisas realmente integralmente, assim, né? Isso é um grande problema hoje em dia, um grande problema. Principalmente porque as pessoas vivem no imediatismo, então, assim, tudo elas querem muito rápido, uma informação muito rápida, só para mim conseguir condensar a questão e acabou parto para outra. E não é assim, né? Se vocês puderem falar um pouco mais sobre isso, se vocês têm um trabalho gigantesco
entrando mesmo a fundo nos assuntos para produzir o vídeo melhor, enfim. O que eu percebo, assim, muitos vídeos traz uma resenha mesmo para incentivar o pessoal a ler os livros, né? E aí eu percebo que alguns comentam, você nem se aprofundou na obra, assim, e não é essa a intenção, né? Muitas vezes é um breve resumo mesmo, resenha do livro, de várias pessoas a lerem o livro. E aí, então, isso mostra que as pessoas realmente querem tudo mastigado. Elas não querem passar o trabalho de ler o livro, elas querem que outra pessoa faça isso para elas. Então, assim, às vezes a gente vê muito isso, né? Em alguns, né? Teve uma... Foi a resenha do livro do Martim Lutero, Ah, é verdade. tu lembra? Tava muito claro que era a resenha de um livro, né, sobre que um padre falou, tal, né, do ponto de vista do Concílio de Trento, e etc. E ali eu vi nos comentários que as pessoas não entenderam que ali era uma resenha. Era uma refutação, nesse sentido de debate e baixo aprofundamento do conteúdo. As pessoas queriam um empate ali entre catolicismo, protestantismo, não sei o quê. Isso me deixou um pouco revoltado, porque a pessoa ela não entendeu do que se tratava. Eu fiquei pensando se não foi culpa minha de não ter explicado melhor. Mas essa falta de profundidade, né, superficialidade, nesse caso, das pessoas, é muito gritante e, pelo que eu percebo, essas informações rápidas, elas geram esse estado de preciso de mais informação, 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 que é o conhecido como política do dia, né? Então, as notícias do dia é isso, mas o que tem um universo muito maior do que a notícia do dia. Tem uma, assim, ter carro é uma coisa que a gente... Eu fiz, na verdade, durante um tempo, que é me abster da notícia do dia. Me abster das notícias, não que são ruins, mas vai com calma, não se abstenha um pouco. Ler literatura, ler um livro de filosofia, começa a construir o castelo, por assim dizer, livros de espiritualidade. Começa a construir esse castelo e se abstém um pouco daquela informação do dia, sabe? Aquela coisa de política do dia. Isso realmente também atrapalha, porque ela é superficial e você não sabe qual é, às vezes, num artigo ou numa notícia, qual a intenção daquela pessoa por trás daquilo, sabe? Olha, quando a gente lê alguma coisa assim, escapar algo ou fala algo errado que acontece, mas isso é próprio também do aprofundamento, porque criando a unidade ali na hora, né, entre o que você leu, o que você está escrevendo, e aí às vezes eu tenho mania de ir lembrando conforme eu vou. Acaba que essas informações que a gente recebe hoje em dia, elas é para dar impacto mesmo, que a gente falou pro churrasco ali, uma frase de impacto, é uma emoção no outro ali, gera outra emoção e alimenta essa concupiscência. Então, E que eu percebo que esse idiotismo que está acontecendo hoje, justamente pela falta de constância e de paciência das pessoas, porque ter uma vida intelectual muita constância e paciência, né? Essa paciência de você ver que não é de um dia para o outro que você vai se tornar intelectual, que você vai se tornar santo. É necessário muita paciência, porque é um processo, né, que vai demorar, sim, anos, né? E aí, os intelectuais são pessoas já... Talvez, né, que consigam fazer toda aquela obra em pouco tempo, né? Mas isso mostra que realmente é um processo que exige paciência e muita constância da nossa parte, né? Uma coisa agora, já que a gente está falando da relação de santidade e vida intelectual, né? Uma coisa muito interessante para nós que somos católicos é você estar em estado de graça, é óbvio, para ir para o céu, mas também o estado de graça ele é o que te dá a sua potência máxima para ter uma vida intelectual de constância, né? Porque querendo ou não, quando você está em amizade com Deus, você ama mais a Deus, você consegue perceber Deus no dia a dia muito claramente do que se você estivesse em pecado mortal, né? O que acontece? Essa constância, que no momento você não tem energia, ela não vai partir de você. É uma energia, na verdade, é uma energia sobrenatural. Né? É uma coisa da alma. Né? Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, eles não eram somente gênios, né? Eles amavam a Deus, né, de todo o coração. E isso que fazia com que eles
tivessem motivados e conseguissem perceber as coisas de uma melhor forma, né? Então, assim, é muito difícil você ter, tanto, principalmente a vida de oração, né? Isso nem se fala, mas uma vida intelectual é muito difícil você ter ela de forma constância, sem que você faça uso de estar em estado de graça, né? É muito difícil. Perfeito, é exatamente isso mesmo. Porque, assim, constância é algo muito difícil, né? Então, eu sinto, assim, particularmente, muita dificuldade em ser constante nas coisas. Porque quando a gente vai tentar fazer um trabalho intelectual, não que eu esteja fazendo isso, né? Eu estou longe de ser intelectual, mas eu percebo que a gente está caminhando para isso, é necessário muita constância para fazer o que deve ser feito. E isso é difícil demais, assim, porque é um trabalho difícil. Sim. E é difícil ser constante, né? É que é uma coisa que só o amor a Deus faz você ter, né? A constância, na verdade, é o amor a Deus, entendeu? Se você não ama a Deus, eu vejo muitas pessoas que iniciaram, né, uma tentativa de ter uma vida de estudos, porque assim, ó, uma coisa é você ter uma vida de estudos de uns 5 anos, 10 anos. Outra coisa muito diferente é você ser um intelectual, que aí já é uma coisa de 30 anos, assim, né? Uma coisa muito mais para frente, né? Então, assim, eu vi muitas pessoas que começaram numa vida de estudo que acabaram ficando para trás. Por quê? Porque o objetivo delas era justamente o que a gente estava falando no começo. Era discutir, sabe? Era assim, tirar uma onda com os amigos, entende? E na verdade isso não vai te manter constante, né? Porque assim, a vida intelectual ela também tem um aspecto muito grande, vamos supor, uma certa solidão, assim, né? Uma questão assim de você estar somente com Deus, se dedicando a Deus, às vezes você ser um pouco incompreendido pelas pessoas, entende? E aí vai muito em direção a você viver diante de Deus mesmo, né? Você não viver diante dos outros. Vamos supor, o estudo não é para as pessoas te acharem uma pessoa inteligente. O estudo é para você conseguir entender melhor a Deus, entender melhor os seus mistérios, sabe? Vai muito mais em direção a isso. Então, por isso que o estado de graça, ele te auxilia grandemente nisso, né? Essa solidão é muito importante e é uma dificuldade para quem tem esse apego ao convívio com algumas pessoas. Isso eu tive dificuldade no início, que esse apego acaba dando esse tipo de esses debates intermináveis, né? Eles não acabam, eles nunca acabam. Então é um ciclo vicioso. E quando você tem essa solidão, eu não estava adaptado, mas foi exatamente esse o resultado. E é exatamente o que a gente procura, porque esse debate, ele só demonstra uma infantilidade que você tem, uma certa soberba que você tem. E aí a solidão te faz dizer quem tu é, confessar quem tu é perante Deus, perante a Santíssima Trindade. Tá ali perante ele dizendo, olha, eu sou isso aqui. E o que você é? É só pecado, só tem pecado, tem miséria. E aí que vem o que tu falaste muito bem, sobre a graça, e exatamente ela vem para nos auxiliar nas virtudes e fazer com que toda a engrenagem funcione. Porque realmente no estado de pecado mortal, tudo fica um peso, tudo fica difícil. Tudo fica assim, só vício, é só vício, é só soberbo. Quando tu faz com uma finalidade errada ainda, né? Com finalidade criminosa. E a graça realmente é algo que a gente também tem conversado sobre isso, que ela potencializa tudo. Por isso que você vê os mártires, né, fazendo, se entregando de uma forma tão, aos olhos da humanidade, por assim dizer, algo que É loucura. é uma maluquice. Uhum. Mas tu vê que ali é a atuação da graça. Está te dando a virtude da coragem necessária para fazer aquilo. Então, as coisas simples também no dia a dia, que no estado de pecado mortal é difícil, com o estado de graça é muito mais fácil, é mais fluido, sabe? E é muito claro. Sai da confissão, assim, parece. O mundo ganha. Assim, tudo fica claro. Sol brilha novamente. Então a gente vê que realmente existe facilidade, né, em fazer as coisas. Isso Sim. é maravilhoso. Assim, principalmente os primeiros apóstolos, os que viram Cristo, que escutaram o que Cristo disse, né? Até mesmo os que ouviram o que os apóstolos disseram sobre Cristo, né? Esses normalmente, né? A gente tem durante toda a história da igreja, os cristãos são aniquilados das formas mais brutais que a gente pode imaginar, né? Mas principalmente ali, né?
é muito interessante como as pessoas dizem, ah, Cristo é uma invenção, os apóstolos que inventaram. Mas assim, se é uma mentira, né? Ninguém morre queimado por uma mentira. Ninguém morre apedrejado por uma mentira, e principalmente tantas pessoas, assim, né? Ao mesmo tempo, normalmente uma delas ia falar, não, gente, pera, tá, é mentira, pô. Não vou morrer apedrejado por uma mentira, né? Pelo menos, ia Mas ter... o mais incrível na história dos mártires é que eles não só morriam, eles morriam com alegria. Então, quando eles sabiam que ia morrer, parece que, nossa, era a felicidade, né? Uhum. Completa, assim, de ele saber que recebeu um martírio. Era uma graça para eles. Sim. Isso pra nós É justamente porque se eles negassem o que eles viram, o que eles aprenderam e a verdade que se revelou diante deles, eles estavam negando a si mesmos, né? Então, assim, não teria como eles voltar atrás, sabe? Assim, é uma coisa impossível. Então, assim, a confissão, ela é muito interessante porque ela te mostra o teu eu verdadeiro, assim, né? E, assim, sobre dois aspectos. Primeiro, o aspecto de você ver o quão miserável você é, né, e quão não humilde você é, e por um outro lado você perceber qual é o seu ponto inicial, né? Porque o nosso ponto inicial é a amizade com Deus, né? Assim, tudo que é menos que isso, na verdade, é morte, né? Você é menos que nada. Quando você está fora da amizade com Deus, quando você não está no estado da graça de Deus, você é menos que nada, sabe? Por isso que tem aquele negócio, né? Que, na realidade, quando uma pessoa se confessa e obtém o perdão dos pecados, é algo muito mais importante que a própria criação da humanidade, né? Porque, assim, dado em vista que a alma, ela é eterna, a partir do momento que você tem a salvação eterna de uma alma, isso é muito mais importante que a criação da realidade física, né, do mundo. Então, assim, tudo menos que isso é nada, né? Tudo menos que a amizade com Deus é nada. Então, assim, a partir do momento que você se confessa, você volta ao seu ponto inicial, que é o de estar com Deus, aí sim você tem a força necessária para buscar a Deus. Então, é impossível que você viva uma vida intelectual com constância e seriedade, né? Sem que você esteja em estado de graça com Deus. É impossível. Uhum. Por exemplo, uma coisa assim, muito interessante, né? Se a gente, vamos supor, a gente está em pecado mortal. Não sei vocês, mas tente rezar o terço em pecado mortal. Impossível. Né? é um fato. É uma cruz, na verdade, né? Sim, é impossível. Tente, vamos supor, contemplar uma verdade de fé assim, não sei, pensar sobre a Santíssima Trindade, né? Você facilmente não acredita, entendeu? Ah, isso é besteira. Agora, quando você está em estado de graça, você tem uma força sobrenatural, né? E essa caridade, né, que vem com o estado de graça, parece que vai cada vez aumentando mais, né? E quando nós estamos em pecado mortal, não há qualquer caridade, né? Não, Completamente não. oposto. Então, realmente, a morte. Então, as pessoas podem até fazer uma objeção assim, não, mas você quer acreditar nisso, você está projetando isso. Assim, a descrição do estado de graça não é uma projeção minha ou sua. Todas as pessoas que estão em estado de graça é inerente à história do estado de graça, a história dos mártires é estado de graça, é constante na história da igreja. Não é uma projeção, é um fato real, é algo que acontece mesmo. Às vezes eu fico indignado com alguns comentários céticos, porque não é uma projeção, uma crença, uma superstição, não. Acontece, é algo real, entendeu? Então, às vezes eu tenho problema com os ateus por causa dessa questão. Porque, não, eu sou ateu, né? Então, eu sei dizer por experiência, mas é uma falta de sinceridade mesmo. Sim. Porque se você está algo, negar ela porque você não gosta, o que está fazendo? Você está negando a realidade que você está vendo? Sabe? Esses dias eu estava respondendo uma pergunta ali aqui no meu perfil sobre a questão assim de como ter esperança para ser santo e tal, assim, né? E aí uma das coisas que eu estava falando é que primeiro nós temos que ir por partes. O que eu quero dizer com isso? Seguinte, as pessoas elas ficam muito assim, de certa forma assim, distraídas em questões sobre moradas da alma, sabe, assim, em que morada da alma eu estou, em que nível de santidade eu estou, que tem muita gente que pensa isso, tem.
Só que assim, ó, a pessoa não consegue ficar uma semana em estado de graça. Aham. As pessoas perguntam em que morada estão, enquanto elas estão fora do castelo, né? Não, tô na hall de Então, entrada. porque assim, ó, não sei se as pessoas sabem, mas a partir do momento que, vamos supor, eu estou em estado de graça, né? E o que acontece? Eu tenho uma caminhada que consegui adquirir umas virtudes, adquirir, né, conseguir amar mais a Deus. A partir do momento que você peca mortalmente, você perde, entende? Você perde muitas coisas ali. Então, assim, você é como você volta ao zero novamente, sabe? Então, assim, não tem como eu querer falar em morada da santidade, sendo que eu não consigo ficar uma semana em estado de graça. Toda vez eu perco. E as pessoas se acostumam com isso. Né? As pessoas elas se acostumam com isso. E os santos, se nós queremos realmente ser santos, a gente não pode se acostumar com isso. Em estar em pecado mortal. Não existe. Pecado mortal não é uma opção. Entende? É difícil, é muito difícil. Só que se a gente quer realmente uma vida de intimidade com Deus, a gente não pode se acostumar. Né? Experimente assim, ser o desesperado pela graça de Deus mesmo, mendigo da graça de Deus. Sabe? Perseguir o padre para se confessar mesmo. Entende? Porque assim, ó, esse é o único caminho. Eu vejo muitas pessoas que estão em pecado mortal e estão totalmente calmas, nem pena. Ah, amanhã eu me confesso. Não é assim que funciona, sabe? Os santos, eles tinham a característica de perseguir o estado de graça. Não era uma opção estar em inimizade com Deus, né? Então, assim, como é que você quer ter um... Pode falar. Eles tinham claro que era uma mortal, né? Acho que essa empresa d'água que falava isso, ela tinha, né, essa plena consciência do que é um pecado mortal. É algo horrível. Se eles tivessem consciência disso, pensar na hora, assim, o mais breve possível. E eu saio correndo para o confessionário. É porque nós ainda temos, a gente não consegue ver como é esta pecado mortal. Que é horrível, que é a pior coisa que poderia acontecer, né? Nesse caso, tem a pessoa que peca e daí ela continua em pecado, porque eu estou em pecado mesmo, não confessar depois, é medíocre. Ele continua pecando, pecando em pecado de novo. E pecados cada vez piores, porque ele acredita, eu não sei de onde se tira isso, mas ele acredita que se eu pequei, está tudo bem. Eu vou continuar pecando e depois, como se fosse apenas algo burocrático. Isso mostra falta de caridade, falta de amor, falta de Deus. Porque nós vemos muito santos, eles amavam realmente a Deus. Por isso, eles não tinham só amor, né, mortalmente, mas venialmente também. Porque às vezes nós vemos assim que as pessoas, elas às vezes se preocupam em não pecar mortalmente, mas acabam negligenciando um pouco os pecados veniais. Ah, é venial, não tem problema. Né? E não é assim. Os pecados eles vão manchando a nossa alma e vão tornando ela, né, negra, vão manchando a nossa alma aos poucos. É o que Santa Teresa d'Ávila fala que na entrada, né, a gente leva uns bichinhos nas pernas, assim, ao de entrada, né? Na primeira morada, só na entrada. A gente leva alguns bichinhos, que é o nosso estado de graça. A gente vai pecando venialmente aqui, essas coisas que te atrapalham, não te deixam entrar. Você, em vez de entrar, você fica olhando para fora. E geralmente esse é o estado da maioria aqui. Tá no hall de entrada, fica olhando, nossa, lá que é legal. Em cima do muro, olhando como é legal do outro lado. E então, eu estou indignado que a gente tem um castelo inteiro para explorar e passa da porta, sabe? A gente não consegue passar da porta ali, imaginando o que tem lá, mas não vai, né? Volta e cai. E aí eu vejo as pessoas também pensando muito assim, tal coisa é pecado. A gente recebe muitas perguntas, isso é pecado, não é pecado? E assim, eu sempre falo que a pergunta não está orientada corretamente, né? Essa pergunta que a gente tem que fazer. Certo seria perguntar, isso que eu estou fazendo, ou isso que eu quero fazer, é agradável a Deus? Eles falam, parece que essa era a única preocupação deles, agradar a Deus. Então, eles tinham os olhos fixos em nosso Senhor Jesus Cristo e ele tinha constante caminhada rumo à santidade. Cristo foi santo, né? É claro, o principal foi a graça que eles receberam, né? Mas esse olhar fixo a Deus é que... matando a tibieza, né? Porque a tibieza não se tem uma legal. Se é pecado, eu não faço. Ele até não faz, comete pecado, mas ele só fica nisso. Não legalista, progride, né? Exatamente. Fica ali parado. Os santos dá para ver que ele não é só essa
legalista de pecado. É a perfeição cristã, é o rumo da perfeição cristã, a união mística mesmo com Deus. E A é questão, incrível. a questão é a seguinte, né? Não é um conjunto de regras que você tem que cumprir, né? Na verdade, é uma questão de você amar a Deus. Olha quanto horrível que é viver sem o amor de Deus. Entende? Nós não somos nada, sabe? Então, assim, é muito mais isso, sabe? A mesma coisa da vida intelectual. Não é um intelectualismo, assim, você lê vários livros, tem uma bagagem gigantesca, sabe, de autores que você conhece, sim, em que medida você busca a Deus, né? Em que medida você quer conhecer a verdade, né? Esses dois paralelos, né? A vida da santidade, da oração, estar em estado de graça, não é para cumprir algumas regras, sim para estar com Deus, unido a Deus. E a mesma coisa a vida intelectual, é você buscar a verdade, né? E não buscar um intelectualismo vazio. A gente tem o Padre Pedro ali, tá mandando saudações. Padre, Tá com moral, hein, tendo padre de nossa live, hein? que legal. A pergunta, falaram aqui, e quando a própria família, os pais, só sabem falar de Leonardo Boff e companhia ilimitada, escuto e oro, meu pai não fala comigo há uma semana por essas discussões. Então, eu vou começar respondendo assim, o que eu acho disso? O seguinte, primeiro, tem que ver em qual realidade você está, né? Se você vive na casa dos seus pais e seus pais te sustentam, primeiro que não tem nem que haver discussão, né? Você tem que respeitá-los, né? E assim, é como a gente estava falando agora há pouco, né? A discussão, ela normalmente não vai levar a lugar nenhum, só vai inflar os egos e fazer as pessoas se odiarem, né? Por quê? Porque o pressuposto da outra pessoa não é o mesmo que o seu, na busca da verdade, na vida de estudos, enfim. Então, o que acontece? O mais aconselhável é que você reze pela pessoa. Ah, ela falou que ela é independente. Então, assim, continuando discutindo, né? Assim, só que assim também, né? Não negue o que você acredita, né? Reforce o que você acredita, se mantenha firme, mas não desrespeite. E reze, que é muito mais proveitoso do que ficar discutindo, entendeu? Experimente ficar rezando pela pessoa. Você vai ver que cedo ou tarde, por meio da oração, a pessoa vai dar uma certa abertura. Normalmente isso acontece. Porque assim, com a nossa própria força, nós não podemos nada, entende? Aí, a partir do momento que a gente pede auxílio da graça de Deus, pede auxílio da ajuda de Deus, as coisas se tornam mais fáceis. Né? E, assim, no final, o mais importante é a salvação da pessoa, sabe? E nem sempre ela entender o que é a Santíssima Trindade. Sabe assim? Às vezes não importa muito a pessoa ter conhecimento de questões teologais profundas, só que acabar que ela não se salva. Então, assim, vamos rezar pelas pessoas que precisam. Vamos rezar mesmo profundamente e reforçar o que a gente pensa, né? Também a gente não pode negar, né? Mas, assim, rezar. Eu acho que rezar é o mais importante nessas ocasiões. Quando se fala sobre isso, eu lembro muito de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele realmente se converteu pela oração de sua mãe. Esse caso é o contrário, né? É o filho rezando pelos pais, né? É realmente essa oração, né? O mais poderoso. Sim. Falou do respeito sempre, porque eles são pais, tem que lembrar sempre disso, não são seus amigos com quem você está debatendo, não são colegas de trabalho com quem você está conversando, são seus pais. Então, por mais errado que ele esteja, e nesse caso, a sua função é rezar por ele, e primeiro são os pais, então uma das obrigações dos filhos é rezar pelos pais, isso é uma obrigação nata dos filhos, você, como tu falasse, reforçar o que você acredita sem desrespeitar. Então, às vezes acontece que a gente sabe do erro da pessoa, mas tem uma vontade de não de explicar de forma carinhosa e amorosa, né, fraterna, mas de bater na hora e falar. Claro, uma tentação muito, eu entendo isso, mas que nem, eu concordo muito com o que tu falou, e não nada, só piora a situação. Então, é uma das situações que eu cheguei nesse ponto assim, de, olha, eu respeito o que tu tá falando, eu não acredito, eu acho que você tá errado. Mas essa é o que eu acredito. Sim. Tranquilo, bem calma, não precisa xingar ninguém, bem tranquilo, fala assim, olha, eu acredito, se reforça ainda.
essa parte de reforçar é importante. Deixar claro no que você acredita. Para que eles te respeitem também. Exatamente, exatamente. Sim. Existem tantas coisas que a gente pode relevar, assim, né? Primeiro, a partir do momento que você estuda e conhece como que as coisas, qual é a realidade das coisas, você percebe que existem tantas questões envolvidas que normalmente as pessoas não têm culpa. Eu penso muito dessa forma, sabe? Às vezes os pais, ou um tio, um primo que não sabe das coisas, assim, normalmente não. Ele está, de fato, inserido na realidade que ele não percebe, né? Assim como um peixe que nada no oceano e não percebe a água que nada. É as pessoas que vivem num mundo que é tudo assim, tudo relativo, sabe? Tudo assim, materialista, elas não sabem, sim, elas não sabem o que elas estão falando, na verdade. E você tem que ter uma certa humildade de saber que elas estão na mesma realidade que você muito provavelmente estava há pouco tempo. Entende? Então, assim, não tem por que você chegar rachando, sabe? E outra coisa, é óbvio que causa em nós uma confusão gigantesca quando nós vemos, por exemplo, os nossos pais falando coisas erradas, sabe? Por exemplo, às vezes um pai ou uma mãe que blasfema de Deus, ou que não sabe que não tem respeito por Deus. Isso é muito difícil para a gente, justamente porque a gente tem natural em nós essa sensação de que nossos pais vão prover para nós uma certa estabilidade espiritual, emocional, que deles vai vir a sabedoria, certo? E a partir do momento que você não tem isso, vai lhe causar uma sensação muito ruim, sabe? Então, assim, eles estão inseridos no contexto histórico de que, na verdade, os nossos avós, os nossos pais, até de certa forma os nossos bisavós, eles estão num período muito ruim da história, né? Um período de falta de amor a Deus muito grande. E eles não têm culpa, eles só estão inseridos. Então a gente precisa primeiro rezar para depois querer ensinar alguma coisa, sabe? O nosso tempo está acabando, aí eu não sei, eu posso encerrar essa live e iniciar outra, né? Porque o assunto tá bom, o pessoal tá assistindo. Eu vou encerrar essa aqui e inicio outra. Ok. Uhum. Você que mandou agora a pergunta, manda na outra lá que a gente vai fechar essa aqui e vai iniciar uma nova live. Vou encerrar aqui e já iniciar outra, tá bom? Estamos de volta. Nossa live está muito boa, o assunto está ótimo. O pessoal está acompanhando, então a gente decidiu continuar essa parte 2 da nossa live Vida Intelectual e Santidade. Só vamos aguardar o pessoal entrar novamente, o pessoal do Veritas. Já vou aqui, só espero eles mandarem um convite para mim aceitar aqui para a gente continuar. De novo. Realmente, eu sempre levo um susto quando inicia a nossa live, eu penso que... Essa câmera. Ainda bem que quando a câmera vira, né, a visão ela é, né, razoável, né? Por esses dias eu estava numa live e no meio da live eu apertei errado aqui, o negócio virou e apareceu o quarto todo desarrumado. Deve estar mais ou menos. A pessoa falando de vida intelectual e santidade não arruma o próprio quarto, mas não dá, né? Então tá, continuando onde nós estávamos falando sobre discutir, né? Tá, eu estava falando sobre o contexto histórico, né? Que, assim, gente, assim, ó, resumindo, a geração dos nossos pais, dos nossos avós, né, principalmente, pais, avós ali, normalmente, assim, ó, são gerações muito ruins que viveram, não eles são pessoas ruins, mas a geração está num contexto muito ruim, de revolução sexual, sabe, assim, de progressismo gigantesco, sabe, de pós-modernismo que, assim, não falando que o Concílio Vaticano II foi ruim, mas após o Concílio Vaticano II tivemos uma demandada muito grande, assim, de esvaziamento do conteúdo da fé. Então, se o pessoal entendeu muito bem o sentido do concílio, assim. Então, o que acontece? Aí nós temos que entender que eles vivem numa realidade na qual eles estão inseridos e eles não têm culpa, sabe? Assim, uma coisa muito interessante, assim, percebam, eu gosto de relevar bastante coisa, sabe? Às vezes a gente quer discutir, só que a internet que tu tinha, o Wi-Fi que tu tinha para poder ficar pesquisando as coisas, estudando, foram os seus pais que pagaram. Às vezes a segurança, a segurança que você tinha
para poder se dedicar a estudar e ficar pesquisando coisas na internet, ao invés de ter, não sei, de trabalhar, quem conseguiu te dar essa segurança, essa estabilidade foram seus pais. Então, assim, eu vejo muita gente, assim, sabe? Que vive uma vida muito boa, muito segura, que dá para ficar, sabe, pesquisando, fazendo curso do Padre Paulo Ricardo, realmente quem depende dos pais, e fica discutindo. E é o pai que paga o curso do Padre Paulo Ricardo, entendeu? Então, assim, o que você busca não quer dizer que você pode usar de porrete contra as outras pessoas, né? Muito pelo contrário. Também deve ser para a edificação do próximo, né? No sentido de auxiliar, se ele nem quer. Isso é algo importante que às vezes a gente negligencia, mas que também tem uma vontade próximo de querer aprender contigo. E às vezes, por exemplo, nós temos uma certa idade jovem, por assim dizer, comparativamente a eles. Claro que é estranho para eles a gente saber mais do que eles. É estranho e é normal eles terem essa estranheza, né? Só que, como você falou mesmo, eles estão num contexto, na verdade, né? Num contexto em que não precisam se preocupar em ser disruptivo, porque a nossa geração acabou sendo disruptiva, mas ela volta para a tradição. Ela não é uma disrupção para uma quebra, mas um retorno. Na verdade. Esse é o cenário que a gente já analisou. Até um tema no podcast que a gente quer gravar, filhos conservadores e progressistas. É mais ou menos isso. Houve uma disrupção em que mais revolucionária que os pais, acabou que a gente teve que voltar lá atrás. Não como algo amar o passado, mas para se apoiar na tradição que está lá no passado, como exemplo. E progredir. Certo? Não para criar mais revoluções, porque se a gente olhar a geração dos nossos pais, tu vê ali o que? Pílula anticoncepcional, tu vê revolução sexual, a revolução a parte moral, parte política também, um avanço, um progressismo de flexibilização de algumas leis, etc. Tudo foi aparecendo assim e se entrou Isso. meio que silenciosamente. Gradualmente. Né? A geração dos nossos avós, da forma que eram conservadores. Isso, naquele termo mais assim, regional. Minha atenção, né? Mais um conservadorismo mais regional. Não é aquela tradição mesmo, que nem mais nos bisavós, assim, já perdeu, a maioria já faleceu. E a gente vai ter que buscar, às vezes, um conhecimento que está lá, meio que preso, para uma situação, uma realidade de agora. É algo disruptivo mesmo. É um fenômeno sociológico, que algum sociólogo vai estudar isso, porque é um fenômeno que é raro de acontecer. Geralmente você tem uma continuidade da cultura, uma continuidade das gerações, até dos revolucionários. Você tem uma continuidade. Que foi uma disrupção. Tem uma parte fundamental assim da vida intelectual, da santidade, é a questão que estava falando sobre viver diante de Deus, né? Viver diante de Deus mesmo, assim, né? E justamente essa questão é que nós vemos normalmente na geração dos nossos pais, nossos avós, que ela não tem. Porque, assim, você vê uma pessoa que é muito católica, né? Mas aí você vai observar mesmo o catolicismo da pessoa, é mais aquele catolicismo, assim, que se preocupa mais com o falatório do que com o que Deus pensa, né? Por exemplo, vejam, é muito comum eu dava catequese de crisma, deu uns 4 anos catequese de crisma, eu via muito isso, assim. Normalmente, olha que loucura, os catequistas mais velhos, normalmente, eram os que a comunidade viam como mais católicos, mas os que normalmente se revoltavam mais quando eu ensinava a doutrina católica para os adolescentes, enquanto que os adolescentes se interessavam demais pelo que eu estava falando, no sentido de que, por exemplo, já aconteceu quando uma vez quiseram me expulsar, eu sempre passei expulso nas catequeses que eu dou, né? Mas teve uma vez que eu quase fui e acabei não indo. E aí os próprios catequistas falaram, não, se tirarem ele de dar catequese, eu vou parar de fazer catequese. Porque eles se interessam. A verdade, normalmente, quando a pessoa é mais nova, ela te desperta uma curiosidade, né? Então, assim, uma coisa que você vê muito é dos próprios catequistas mais velhos, para a gente ver como a geração é ruim, e dos próprios pais não concordarem muito assim com
em trazer de novo os valores católicos mesmo, sabe? Por exemplo, você vê, normalmente como é que é a história dos jovens hoje em dia? É assim, eles quando são crianças, o pai e a mãe, geralmente até mais os avós, forçam para ir para catequese. Não, não, tem que ir para catequese, porque tem que tomar hóstia, daquele jeito meio assim, meio solto assim, né? Não, isso, tem que tomar hóstia, né? Bonitinho, tirar umas fotos. Não, tem que ir, né? Por quê? Já com medo do que as outras pessoas vão achar. Não que é para amar a Deus, sim, o que é com medo do que as pessoas vão achar, né? Aí normalmente a pessoa fala assim, não, tem que ir para catequese. Tá, beleza, foi para catequese. Aí se formou da catequese, já começa a largar de mão. Já não, tu não vê essas pessoas que se formaram na catequese indo na missa. Porque era uma questão meio assim, formal, entende? Fazer a catequese, tirar umas fotos bonitinhas e tomar hóstia no final. Digamos assim, né? Ir lá pro bispo fazer a cruz na testa, digamos assim. Algumas pessoas vêm, né? Aí, acabou isso, não tem mais aquele negócio de ir na missa, porque normalmente os próprios pais não vão na missa. E aí a pessoa vai para o ensino médio, depois do ensino médio a pessoa passa no vestibular, vai para a faculdade. E aí quando está na faculdade, os pais lavam a mão. E normalmente aquelas questões que os pais ficavam em cima cobrando de fazer as coisas certas, de ir para a igreja, ou ir para a catequese, eles largam e não estão nem aí. Se o filho está numa catequese aí, virou feminista, se o filho, sabe, não estão nem aí, entende? Porque na verdade a questão não é verdadeira. Não é um negócio de, eu realmente amar a Deus, servir a Deus durante a minha vida. É uma questão muito mais formal, entende? Eu também dei catequese por 2 anos, eu percebi muito isso. Tipo, as crianças, eu nunca via nenhuma delas na Santa Missa, assim. Então era algo bem triste. E assim, essas crianças, né, esses jovens podem ter o melhor catequista do mundo. Terem um exemplo em família é essencial. Então a gente vê que cada educação pais já não sabem mais ser pais, né? Isso então Sim. de amar a Deus, né? Uhum. De das coisas. É por isso que a gente falou do negócio da solidão, né? Porque assim, é uma buscar a Deus mesmo, principalmente hoje em dia, é uma vida bastante só. Primeiro, porque normalmente seus amigos normalmente não vão achar muito legal o que está fazendo. E às vezes até os próprios pais não vão, sabe? É aquele negócio assim, ó, não, meu filho, vai pra igreja, mas também, né, também não pode ser muito radical. Não A gente ouve exagera. muito isso, a gente ouve muito isso, sabe? Ai, não, o menino já tá se abobando aí, já, sabe? Já tá indo pra missa tridentinha, digamos assim, sabe? É uma coisa assim, entendeu? Então, assim, você tem que saber viver, sim, com uma certa solidão, mas, na verdade, sabendo que essa solidão não é é uma solidão com as pessoas, mas, na verdade, você está se aproximando de Deus, e é isso que basta, Na verdade, né? você está melhor, né? É isso, é como diz Paulo, né? Tudo tenho como esterco, né? Tudo que eu perdi eu tenho como esterco, perto do ganho do reino dos céus. Então, assim, Certo apego a bens, a pessoas, bens temporais, querendo ou não, tem um apego ainda, né? Uma necessidade de agradar o outro e não a Deus. Isso é algo, Respeito. o respeito humano é algo que é terrível, porque o que você faz, que nem tu falou o exemplo da catequese, como um formalismo, ali virou um respeito humano. Se tu não fizer, as pessoas vão falar mal de você, então você acaba fazendo ali, indo para tendo o sacramento da crisma, mesmo ali. Graças a Deus que o sacramento ele opera por ele mesmo, né? Então ele funciona independente da pessoa, mas a pessoa poderia utilizar o sacramento de uma maneira muito mais eficaz, né? Ela ser proveitosa para ela mesma. E acaba que a adolescência é um período tão complicado pela própria adolescência, mas não precisava ser assim, né? Não precisava ser dessa maneira. E acaba que os pais empurram os filhos, ao meu ver, assim, é uma prestação, porque também a catequese, ela vem da igreja, mas ela começa em casa. Então, parece que Dever dos pais. vamos terceirizar a catequese para a igreja, a educação para o Estado, vamos terceirizar, sabe, meu filho, eu fiz, mas eu pago o resto. É só isso, entendeu? Se exime da responsabilidade, né? Isso também é uma falta de compreensão da família, de fato, né? A
responsabilidades e deveres dos pais, né? Querendo ou não, essa parte da vida intelectual para essa entidade, intelectuais tiveram família e elas estão envolvidas, né? Porque não há uma separação também. Para pensar sobre isso, os filhos são parte também da sua vida intelectual. Porque eles vão ver todo o trabalho que você está fazendo. Né? A virtude você só explica realizando. Por mais que a gente fale sobre virtude, só tem aplicabilidade se você pratica. E só vai entender se você pratica. A vida Sim. Uma coisa muito assim interessante. Até inclusive assim, as pessoas perguntam muito, às vezes elas perguntam bastante para vocês, né? Por onde iniciar uma vida de estudos, né? As pessoas sempre perguntam isso, né? Normalmente elas querem assim uma lista das coisas para ler, né? Assim, uma coisa muito interessante a gente pontuar, então, a gente já falou sobre várias coisas, falamos sobre, né, estar em estado de graça para buscar uma vida de estudo, né, como a vida de estudo tem uma relação muito mais de humildade do que de adquirir conhecimento, né? Uma questão muito, muito mais de você perceber quão infinitamente grande é Deus perto de você, e por isso você tem que buscar a fonte, né, de toda a existência, que é o próprio Deus. Essa é a relação correta da vida de estudos. E aí uma coisa muito... Agora, indo para a parte mais prática, o que acontece? As pessoas pedem muito, por onde começar, por quais livros começar. E assim, ó, uma coisa que pelo menos eu aconselho, não sei como é que vocês fazem, mas assim, eu aconselho o seguinte, sempre, isso parece óbvio, mas as pessoas não se atentam a isso. Sempre é melhor você começar a sua vida de estudos pelo que te interessa, pelo que é mortalmente importante para você. Né? Porque eu vejo muitas pessoas assim, eu tenho uma lista de tantos livros, eu tenho que ler 80 livros por ano, 60 livros por ano, mas aí você só cumpre um currículo e no final você não está buscando a Deus de fato, né? Porque assim, a realidade do estudo, ela vai muito mais em direção a uma música que você escuta e que te emociona, ou então um filme que você vê que é belo e que faz, não sei, você repensar a sua vida, do que propriamente você cumprir uma lista de coisas que você tem que fazer porque é a sua obrigação fazer. Isso é justamente o que a escola faz nas pessoas, né? Quando a gente fala de vida intelectual, as pessoas acham que é para você se tornar professor de biologia do ensino médio, entendeu? E não é. A verdade, a vida de estudos é você conhecer a você próprio de uma forma mais completa e você buscar a Deus de uma forma mais completa, assim, né? Então, assim, eu não sei como é que vocês aconselham normalmente quando as pessoas vêm pedindo lista de livro e o que ler, por onde começar. Eu aconselho começar por o que é mortalmente importante para você. Né? Normalmente, grandes questões, por que Deus permite o sofrimento? Porque estamos num mundo dessa forma, né? Uhum. Interessante. Essa pergunta geralmente acontece, né? Sim, muitas pessoas perguntam isso. E, na verdade, qual é o status questiones? Precisa saber exatamente qual é o caminho que tomar e saber o que você não sabe. Para trilhar esse caminho que você precisa. É o mapa da ignorância. O mapa da ignorância, exatamente. Então, o que está te levando, o que te movimenta, qual é a pergunta fundamental e esse mapa da ignorância, o que tu não sabe, o que tu precisa saber. Entendeu? Porque assim, não tem como a gente dar uma resposta pronta, né, em A gente também está relação a fazendo isso, né? E não só por esse motivo, mas porque a vida intelectual ela não é um pacotinho fechado, assim, igual para todo mundo. Então, Nem um currículo. eu estava lendo um livro hoje chamado A Ideia de uma Universidade, escrito pelo Newman, que já foi cientificado, né? E ele fala muito sobre isso, assim, que cada um tem uma missão particular. Então, cada um tem um chamado específico. Então, você tem que descobrir qual é esse seu para poder saber o que você tem que fazer, né? Então, não venha perguntar para mim o que você tem que fazer. Você tem que saber, né? E é interessante que questões que te chamam a atenção, que às vezes realmente precisam de muitas leituras. E você mesmo vai fazer a sua lista. Porque não dá para tu dizer assim, eu quero estudar esse termo e eu quero responder essas perguntas e são a partir delas que eu vou fazer esse trabalho. Bom, quem vai criar a lista de leitura é você.
Porque não tem como eu te dar para a base em si, Uhum. entendeu? Porque não sei se vai ser importante para ti, pro teu caminho de santificação, entende? Então, isso é muito importante. Às vezes são temas que aparentemente não se relacionam e que, na verdade, se relacionam para você, porque você precisa daquele conhecimento para Uhum. atingir o objetivo. A Sim. gente percebe muito ultimamente isso, né? Porque apesar de leituras variadas, acaba que elas atingem no ponto onde a gente quer. E claro, isso que é importante, muito da resposta que tu vai ter vai ser contra o establishment acadêmico que tem atual. Então, a gente não pode prender também esse establishment acadêmico, porque se é sincero e está buscando a verdade, vai ser às vezes muito que está no establishment acadêmico. Então, o intelectual, a vida intelectual, ele tem essa quebra com o establishment acadêmico. Porque hoje universidades não são universidades de fato, né? Como dizia o Newton naquele livro. Uhum. Elas não estão preocupadas com o conhecimento universal, porque essa é a definição de uma universidade, né? Então, hoje nós vemos que as ciências estão todas quebradas, né? Não tem, de fato, uma Unificação. unificação. Elas não se ajudam, não se auxiliam mais entre si. Deveria ser, né? São departamentos formais só. Isso. Então, é o que, infelizmente... Uma questão que, assim, eu acho importantíssima, até vocês tocaram, né? É a questão de você mapear a origem das suas ideias, de certa forma, assim, né? Isso é importantíssimo, porque, assim, 95% das coisas que a gente pensa, nós não demos origem, né? Assim, a gente, na verdade, não dedicou muito tempo a pensar aquilo, né? Assim, quando a gente inicia isso, normalmente é coisa que a gente pegou de alguém que fala, influência que a gente teve, que normalmente a gente nem, assim, se deu conta o que fez eu pensar sobre certas coisas e eu já tô falando que eu penso aquilo, sabe? Assim, uma mania que as pessoas têm muito, assim, de achar que elas pensam pela própria cabeça, até bastante motivado pelo senso crítico, né? Que tanto se ouve falar na escola, né? Ah, você precisa ter senso crítico, senso crítico. Só que você, para ter senso crítico, você precisa ter a capacidade de criticar algo, assim, né? Você tem que ter repertório para poder, né, ver como é a questão e conseguir desvencilhá-la, né? E a gente não tem se a gente não estudar, né? Então, assim, uma coisa muito interessante para quem quer começar na vida de estudos, e perguntar, por onde eu devo começar? É você mapear a origem das suas ideias, sabe? Mapear, por que eu penso isso, né? De onde veio isso que eu penso, sabe? E uma outra coisa, como tu bem disse, a questão da... Não tem como... Quem tem que responder essa pergunta de por onde começar é você mesmo, entende? Então, assim, quais são as questões fundamentais na minha vida? As questões mais mortais, mais importantes, assim, aquilo que é mortalmente importante na minha vida. É por ali que eu devo começar. Porque senão eu vou ter um desinteresse. A vida de estudos, ela não é fácil, né? Essa é a questão. A vida de estudos, ela não é fácil. E ainda tem um problema se você for seguir um certo... apenas um formalismo. E aí fica muito mais difícil ainda. Muito mais difícil. Então, o intelectual é o resto da vida. Então, tu vê, por exemplo... Isso é importante ser dito também. Né? É o resto da tua vida. Não é um curso que tu faz. Claro, pode ter um curso, mas não é ele a vida intelectual, né? Então, vai ter um diploma, né? a gente vê o professor Olavo, vê o Mário Ferreira dos Santos, vê, né? A vida inteira. É a sua vida inteira. Tu não para. Então, você também tem que pensar se você está disposto a passar a sua vida inteira naquele processo. Assim como a busca só acaba com a morte, intelectual também, né? Também. Sim. Exatamente. As pessoas, elas estão acostumadas assim, eu estudo por um certo período e com isso eu adquiro um diploma e com esse diploma eu vou ter vantagens. Só que assim, a vantagem, entre aspas, da vida de estudo séria, da busca da verdade, ela é atemporal, ela é na eternidade, né? É quando você morre. Então, assim, por isso que nós devemos iniciar por questões que são mortalmente importantes para nós, né? A moça me perguntou, conhecer o próprio temperamento é essencial também? Olha, assim, essa questão do temperamento ela é uma questão assim bastante interessante, mas ao mesmo tempo é uma febre, assim, tá todo mundo falando sobre. Só que assim, né, primeiro ponto é você descobrir o seu temperamento para você saber quais são as suas inclinações ruins, né? Um temperamento ele não pode te definir,
né? Ah, eu tenho a tendência a ser mais parado, tenho a tendência a ser uma pessoa mais proativa, assim, mais reativa. Aí é isso que me define. Nossa, eu sou sanguíneo. Sabe, a gente vê muito aí nessas páginas falando sobre temperamento. Ai, coisas de sanguíneo. Ai, sabe assim? Uma questão muito assim, eu sou sanguíneo é isso, eu sou melancólico, sabe? E não é assim, você tem que usar isso para mapear quais são onde você tem que melhorar. Exatamente. Entende? Então, assim, o temperamento, ele vai te auxiliar na vida intelectual justamente, pelo menos eu acho, nesse sentido, sabe? De você ver, assim, como, entre aspas, adaptar o seu estudo a como você é, entendeu? Não sei como se vocês pensam da mesma forma. No livro Temperamento fala muito sobre, não é determinístico, né? O temperamento te influencia, mas ele não é um determinista, não te determina, não é? Você pode mudar aquilo ali, você não vai morrer daquela forma. Não é porque você tem dificuldade na concentração, porque você se dispersa fácil, que tu não pode ter aumentar a sua concentração e onde é o teu erro, você sabe onde atacar ele. Exato. É muito, na verdade, as pessoas usam de uma maneira invertida. Ah, não, se eu sou assim, não vou mudar, então vou ficar para sempre. Não, pelo contrário. Se você sabe onde está o problema, tu ataca agora o problema. Uhum. Em vez de você, né, quando tu não sabe o teu temperamento, tu não sabe onde você ataca. Quando tu sabe o teu temperamento, você sabe onde você falha e onde você vai mudar, entendeu? E é muito fácil. Só que eu realmente tem pessoas que são assim, que acabam usando o temperamento como uma justificativa para não fazer o que tem que ser feito, entendeu? E isso incomoda mesmo, incomoda, parece uma coisa meio astrologia, Por isso que entendeu? Exatamente por causa desses erros de algumas pessoas, mas não é simplesmente uma descrição da personalidade da pessoa. Claro, a gente pode usar termos que é utilizado, sanguíneo, melancólico e traumático, termos que podem ser alterados, pode ser usar outras palavras, que não são determinísticas. Isso que é importante. Sim. Isso é importante a gente entender. A moça falou sobre o curso do Padre Paulo Ricardo Temperamento. Eu achei muito bom o curso. Eu fiz, não sei se vocês fizeram. E assim, eu acho assim que o Padre Paulo Ricardo ele foi no cerne da questão, entendeu? Muita gente estava se perdendo, assim, esse negócio de usar o temperamento para determinar como você é, sabe? Mas na verdade não, na verdade o temperamento ele é só mais uma coisa para te auxiliar no caminho de santidade, né? É uma coisa que você pode desde o começo, né? O Padre Paulo falou isso, desde o começo ao fim do curso, né? Sim. E é muito bom o curso, nós recomendamos também, porque ele faz sugestões, né, e dicas para as pessoas de cada temperamento, que ajudou muito a ver qual é o defeito dominante e aprender como lidar com ele, tá? Esse defeito. Isso é importante, atacar o defeito para que não te incline mais para determinados conjuntos de pecados, por assim dizer, né? Tem defeitos que te levam ao pecado com muito mais facilidade. Se tu ataca o defeito, bom, você está matando o mal. Acho que é nesse sentido. E na vida intelectual, claro, porque se tu sabe o teu... É saber o teu defeito. Se tu sabe onde é que está o teu defeito e te prejudica na vida intelectual, pronto. muito mais. Então é isso, pessoal. Acho que a gente conseguiu falar bastante assim, sobre o tema. Deu 2 lives. A gente conseguiu assim, destacar os principais pontos. Tivemos algumas intempéries aí. Se vocês ouviram bastante sons de moto, de carro, sabe assim, agora a bateria do celular acabou, e aí eu tô segurando ele, porque o celular tá tremendo assim. Mas é isso aí, também a vida intelectual é isso aí, é a vida real, entendeu? Não dá pra você ficar fingindo assim que você é o Eric Van e, na verdade, né, você mora em Laguna, Santa Catarina, entendeu? Não tem como. Sabe? E saber guiarra, né? Pois é. Então, assim, eu agradeço aí o pessoal que ficou com a gente desde o começo da live, né? Teve um pessoal que ficou desde a live até agora assistindo. A gente conseguiu falar bastante sobre o assunto. Então, é isso aí, eu agradeço a participação de vocês, tá? Se vocês quiserem concluir a live aí, os temas que a gente trouxe. Então é isso aí. Obrigado, pessoal, e agradeço vocês também. A gente fica muito feliz pelo convite. Sim. A gente, né, Agradecemos também. Inesperado, a gente agradece muito. E é sempre bom de conversar sobre esses temas, né? Até porque é difícil a gente também encontrar pessoas com quem compartilhar, né, os temas em comuns assim. E a gente
grato pelo convite e muito feliz mesmo de fazer essa live. Eu gosto muito dessas lives porque tá aprimorando também o que a gente já sabe. Então, às vezes, um ponto seguinte eu não tinha pensado. Exato. Enfim, foi uma ótima live. Gostei bastante desse. Então é isso aí, pessoal. Sigam lá o canal deles no YouTube, que o conteúdo é ótimo. Então é isso aí. Obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado. Salve, Salve Maria. Maria. Salve, Maria.